Olá, paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva com foco na lição A Unidade do Corpo de Cristo. Assista todo o vídeo e ao final deixe seu feedback com seu like, seus comentários. Ajude esse vídeo a chegar a outras pessoas aparecendo nas pesquisas e isso vai acontecer com a sua interação no canal, com seus likes e também com seus comentários. Com a sua ajuda, nós vamos alcançar muitas outras vidas para Jesus. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu e acione aí o sininho para receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. Diga aí de qual cidade você está com foco na lição. O texto áudio de hoje está em Romanos capítulo 12, versículo 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Como verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira, que é o comentarista da lição, ele afirma que a unidade do corpo de Cristo é dom de Deus, que se tornou possível pela cruz de Cristo e é efetivada pelo Espírito Santo. O texto de referência está em Efésios capítulo 4, versículos 1 a 6. Nesse texto, o apóstolo Paulo ele fala sobre o padrão bíblico para se andar em amor e unidade e cita 7 aspectos da unidade de Deus com os seres humanos. Evidenciando que a vida cristã aqui na Terra é apenas um treinamento para se estar com Jesus e com os demais salvos na eternidade, o apóstolo Paulo ele passa aqui a partir da segunda parte da Epístola aos Efésios a falar sobre a real necessidade de haver unidade na igreja cristã para que a igreja ela cumpra a sua parte no plano e no propósito de Deus de redenção da humanidade. Ao aprofundar no aspecto prático da vida cristã, o apóstolo Paulo ele traz à tona a dignidade da vocação cristã, do chamado para se ver uma vida cristã dentro do padrão vivenciado e ensinado por Jesus. Paulo diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. O termo rogo-vos exprime aí o apelo insistente, a súplica do apóstolo Paulo sobre a urgência de os cristãos se alinharem ao padrão de vida correspondente ao chamado, à vocação para a salvação. Sob pena de perderem a vocação, perderem o privilégio do chamado para a salvação que havia sido aceito por eles. Os cristãos em Éfeso eles já haviam passado o estágio inicial da fé cristã e precisavam agora demonstrar de fato que realmente eles haviam entendido os princípios cristãos e que estavam dispostos a evidenciá-los no dia a dia nas suas vidas por meio aí do estilo de vida cristã adotado, dos comportamentos, das atitudes e na forma como os cristãos se relacionavam com as demais pessoas, em especial com os demais cristãos, com os demais membros do corpo de Cristo. Pois se houver um bom relacionamento dentro da igreja com os demais cristãos, esse bom relacionamento vai refletir na sociedade. Fica claro que cada cristão deve se tornar exemplo no ambiente no qual ele estiver inserido e por meio do exemplo, como um dedicado mensageiro eficaz, o cristão deve exercer influência sobre as demais pessoas para que elas desejem usufruir dos privilégios cristãos e tomarem a iniciativa de também fazerem parte do corpo de Cristo que é a igreja. E esse mesmo padrão de vida cristã deve ser mantido até mesmo em meio às lutas e às provações da vida, como explica o apóstolo Paulo. Porque vós, cristãos, vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. A preocupação aqui demonstrada pelo apóstolo Paulo quanto ao padrão moral e ético de uma vida cristã autêntica se deve aí ao fato de que a natureza humana tendente ao pecado, ela sempre vai procurar direcionar o cristão às velhas práticas imorais, ímpias e corruptas de uma vida mundana contrária à vontade de Deus. Mantendo o estado de vigilância constante na dependência de Deus, o cristão tem e terá condições de se permitir ser transformado pelo Evangelho de Cristo e de cumprir sua obrigação de viver em novidade de vida até alcançar a estatura de varão perfeito. Por isso, o apóstolo Paulo ele
iniciou a sua súplica se utilizando o termo grego parakaleor, chamando os cristãos aí para o seu lado, para os exortar, para fazer essa relevante recomendação para uma vida cristã prática, saudável e sustentável. Cada pessoa precisa estar consciente de que, ao se render a Cristo, ela precisa mudar seu estilo de vida, pois se fosse para continuar com o mesmo padrão de vida pautada nos ditames do mundo ou das preferências pessoais, Jesus não precisaria ter se entregado para morrer na cruz no seu lugar e nem precisaria vocacionar a pessoa, chamar a pessoa para aceitar a sua oferta de salvação pela fé nele. A vocação, o chamado para a vida cristã, é uma vocação para uma mudança de direção, não apenas quanto à condenação eterna, mas quanto ao padrão de vidas física, espiritual, familiar, sentimental, profissional, material e social. A vida cristã ela é repleta de privilégios que são desfrutados pelo cristão na medida em que ele se apropria pela fé obediente e também uma fé resiliente das riquezas insondáveis de Cristo Jesus. Mas também está repleta de obrigações, que são condições indispensáveis para se usufruir dos privilégios das riquezas insondáveis de Cristo Jesus. A vocação, o chamado para a salvação, é para que o cristão viva uma vida exemplar, ao ponto de tornar Cristo visível nele, por meio aí de como ele vive, de como ele se relaciona com Deus e também como ele se relaciona com as demais pessoas. Para que isso seja possível, o cristão ele deve evidenciar uma vida transformada e ser um testemunho vivo da transformação efetivada pelo Evangelho de Jesus Cristo. O bispo Abner Ferreira, ele lembra em seus comentários que o desígnio de Deus é que todas as pessoas, independentemente de sua nacionalidade ou de sua etnia, se tornem uma unidade com Cristo Jesus. Ou seja, que passe a estar vivendo em Cristo e que Cristo passe a estar vivendo nessa pessoa como o Senhor absoluto da sua vida. A forma de as pessoas terem essa oportunidade e aceitarem serem inseridas em Cristo é por meio da evangelização que é desempenhada pela igreja cristã aqui na terra. Sem a unidade com Cristo, inexiste salvação. E sem andar de acordo com a vocação, com o chamado para a salvação, inexiste unidade em Cristo. Ou seja, a única alternativa de se estar, de ser e permanecer sendo um em Cristo Jesus é se ajustar ao padrão de vida bíblica conforme ensinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo e vivenciado por Ele. É se deixar ser guiado pelo cabeça que é Cristo, através da operação do Espírito Santo na vida da pessoa. Do mesmo tamanho do privilégio de ser um em Cristo, deve ser a responsabilidade do cristão em viver aí diariamente de forma digna da vocação, do chamado para a salvação que ele recebeu, aceitou e consolidou pela ação do Espírito Santo nele. Quando o bispo Abner Ferreira ele afirma que a igreja ela é um complemento de Cristo, é porque é por meio da igreja de Cristo, o mistério que foi revelado, que Jesus ele se faz conhecido para a humanidade através da pregação do Evangelho. A humanidade deve ver Cristo nas pessoas por meio de suas ações diárias, da forma como lida com as situações de extremas aflições, da forma como se relaciona com as demais pessoas. Por isso, o cristão ele deve fazer o que Cristo faria se ele estivesse fisicamente em seu lugar. A forma de o cristão viver a vida, fazer as coisas, resolver os problemas e se relacionar com as demais pessoas deve ser a mesma forma que Cristo viveria, faria, resolveria ou se relacionaria se tivesse aí fisicamente presente naquele mesmo ambiente. Você já parou para refletir sobre a realidade de que cada cristão é um representante direto de Cristo aonde ele estiver, no que ele estiver fazendo e como se relaciona com as pessoas? Observando o seu estilo de vida, a forma como você faz as coisas, como se relaciona com as outras pessoas, você consegue ver Cristo em você, vivendo e fazendo as coisas que você faz na forma como você faz? Você consegue perceber isso no seu dia a dia da sua vida cristã? Talvez os cristãos lá da cidade de Éfeso nunca tivessem parado para refletir sobre essa realidade.
Por isso, Paulo ele rogou, ele suplicou com insistência para que os cristãos pudessem se ajustar e andassem de maneira digna, de uma forma equilibrada e coerente com a vocação, com o chamado para a salvação. O mesmo deve ocorrer com cada cristão da atualidade. Deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, diz o apóstolo Paulo, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé no Evangelho. Quanto ao trato passado, diz o apóstolo Paulo, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Cada cristão deve, se for o caso, dar aí uma guinada de 180 graus na sua vida e passar a andar de maneira digna da vocação do chamado para a salvação. O cristão deve manter em todas as áreas da vida um padrão coerente com a sua posição de membro do corpo de Cristo. Precisa valorizar o amor incondicional de Deus e corresponder a esse amor. Precisa ter como principal foco, como principal objetivo de vida, agradar a Deus para que ele possa estar e permanecer em Cristo, sendo uma unidade com o nosso Senhor. Quanto às virtudes produzidas pelo Espírito Santo, elas são algo natural na vida de um pecador arrependido e converso a Cristo, que permite que Cristo de fato se torne Senhor da sua vida. Da mesma forma que é inconcebível também a uma pessoa convertida a Cristo manter aí o seu antigo padrão de vida mundana fora da vontade de Deus. Falando sobre o modelo padrão para a vida cristã, o apóstolo Paulo ele apresentou pelo menos 5 virtudes que devem ser evidenciadas na vida de um cristão autêntico. A primeira é a mansidão. A mansidão é uma das características do fruto do Espírito indispensável à vida prática. Citando um dos principais patronos do cristianismo primitivo, o bispo Abner Ferreira, ele esclarece que ser manso é a pessoa ter poder de se vingar de outra pessoa, mas não se vingar. É ter controle dos seus sentimentos, é ter o domínio próprio, é ser brando, afável e gentil aí na forma como trata as outras pessoas. A humildade, que é a segunda virtude citada por Paulo, é definida como completa ausência do orgulho, ou seja, a ausência da prepotência. Ser humilde, pondera o bispo Abner Ferreira em seus comentários, é ter uma estimativa justa de si mesmo, sem orgulho desmedido, sem arrogância em relação aos irmãos ou às demais pessoas. Para Salomão, a humildade ela caminha à frente da honra. Ser manso e humilde é ter poder, é ter a autoridade e mantê-la sob controle. De acordo com as palavras de Jesus, citando o seu próprio exemplo, essa característica da humildade torna a pessoa ainda mais forte. Outra virtude citada pelo apóstolo Paulo é a longanimidade, que significa longo ânimo, firmeza de ânimo, generosidade. E como uma das características do fruto do Espírito Santo, o cristão deve tê-la em si e viver sem se separar dela, pois é a virtude da longanimidade que vai condicionar o cristão a aguentar, a suportar pessoas provocadoras sem perder o equilíbrio espiritual, mental e emocional. A virtude da longanimidade habilita o cristão a ser tolerante, a manter a paz de espírito, a paz com Deus e a paz com os grupos sociais nos quais ele estiver inserido, pois ao se revestir da certeza de que ele é eleito de Deus, santo e amado por Deus, o cristão ele consegue priorizar e pensar nas coisas de cima e se alinhar à vontade de Deus para a sua vida e para as pessoas à sua volta. Quanto à virtude da paciência, também citada pelo apóstolo Paulo, ela capacita o cristão a suportar os desconfortos experimentados ao longo da vida, sem ser incomodado ao ponto de entrar em contradições, sem ser inconveniente, sem sucumbir aos testes a que são submetidos, às provações inevitáveis que ocorrem nos relacionamentos interpessoais. A paciência ela habilita o cristão a agir de forma benevolente, até mesmo com pessoas inconvenientes, estressantes e perseguidoras. O conselho do apóstolo Pedro é:
Vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ele acrescenta dizendo: o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, tu, ó mulher de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Essas instruções são extremamente importantes nos dias atuais, pois, com a forçação de barra dos defensores da ideologia de gênero, os cristãos conservadores, ao serem atacados e insultados de todos os lados e em todos os sentidos, precisam reagir de forma serena, equilibrada e claramente cristã. Essas virtudes tão importantes realçadas pelo apóstolo Paulo tornam evidente a necessidade de o cristão se permitir ser moldado e guiado pelo Espírito Santo de Deus, para que ele aí absolva de forma plena as virtudes do fruto do Espírito. Só assim o cristão poderá ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no exercício do amor cristão, no espírito, na fé e também na pureza. Quando Paulo fala sobre a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, ele aponta o pré-requisito básico indispensável para que a igreja seja saudável e sustentável no cumprimento de sua missão evangelizadora e ser vitoriosa sobre o maior inimigo de Deus e da alma humana, como também sobre os seus aliados. A concreta unidade da igreja só pode ser promovida pela ação sobrenatural do Espírito Santo, por isso Paulo fala que é em unidade do Espírito. Tanto é que, ao descrever as características da unidade que deve haver na igreja cristã, o apóstolo Paulo menciona virtudes derivadas do fruto do Espírito Santo. Fica claro na instrução do apóstolo Paulo que deve haver um esforço por parte do cristão para ele ter e manter um padrão de comportamento apropriado de forma a preservar a integridade cristã de maneira autêntica. É por meio da unidade do Espírito, pelo vínculo da paz, que o cristão consolida seu relacionamento com Deus e também com as demais pessoas que vivem aí ao seu redor no seu dia a dia. Quanto às bases da unidade do corpo de Cristo, elas são compostas pela Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É a partir dessa triunidade de Deus que o torna um só Deus, um só Senhor e um só Espírito, que é possível a unidade cristã, onde vários membros diferentes, mas com uma mutualidade perfeitamente sincronizada, formam também um só corpo, que é a Igreja de Cristo, composta por judeus e por gentios, que são pessoas de diferentes nacionalidades não judaicas. Além disso, a igreja é composta por pessoas com diferentes características, diferentes formações étnicas, diferentes famílias e diferentes hábitos regionais. No entanto, ressalta o bispo Abner Ferreira em seus comentários: devido à ação do Espírito Santo de Deus na igreja, os diferentes eles se tornam um só corpo em Cristo Jesus, se tornam uma única família. Esse fato também revela que a igreja é uma instituição de origem divina, na qual as pessoas conversas a Cristo são inseridas como filhas, como membros uns dos outros. À semelhança do que ocorre com o corpo humano, os membros da igreja devem agir em unidade. As diferenças devem servir como complemento e, de forma mútua, todos os membros devem trabalhar em prol do bem comum de todo o corpo, que é a Igreja de Cristo. Parafraseando o que pondera o bispo Abner Ferreira em seus comentários, assim como o corpo é impregnado por seu espírito e por isso funciona como uma unidade cooperando entre si, a Igreja cristã deve estar totalmente impregnada e influenciada pelo Espírito Santo de Deus para que ela de fato seja um organismo espiritual vivo, dinâmico, eficiente, saudável e sustentável. Como o mundo espiritual é vivido e vivenciado pela fé, a esperança é o importante combustível que impulsiona os cristãos a terem a mesma esperança em um mesmo e em um único Senhor e Salvador. Como Senhor e cabeça da igreja,
Jesus é quem garante a sustentabilidade da igreja por meio do mover sobrenatural do Espírito Santo de Deus nela. Assim como os membros de um corpo esperam ser cuidados e protegidos pelos comandos que são processados e encaminhados do cérebro, da cabeça, os membros da igreja devem se alimentar dessa mesma esperança e se manterem resilientes, aguardando os cuidados e a proteção de Cristo, que é o cabeça da igreja. Ainda que os membros da igreja sejam diferentes nos seus métodos de fazer as coisas ou de organização, todos devem esperar em Cristo que na consumação do mundo, na consumação dos séculos, os remidos em Cristo, eles estarão seguros, guardados e protegidos na eternidade, onde não haverá mais mortes, não haverá dores e nenhum outro problema que é ou venha a ser enfrentado pela igreja na terra existirá na eternidade com Jesus. Apesar de o texto bíblico mencionar vários tipos e vários níveis de fé, como por exemplo a fé para a salvação, fé como característica do fruto do Espírito, fé como dom, fé pequena, fé grande, dentre outros tipos e níveis de fé, são apenas menções da fé cristã sendo vivenciada em diferentes lugares e de diferentes formas, dado as características de cada pessoa na qual a fé é evidenciada. No entanto, quanto maior a intimidade da pessoa com Deus e quanto maior a liberdade que o Espírito Santo tiver na vida da pessoa, mais a pessoa se solidifica ao ter como base a fé em um único Deus e Pai de todos. Isto porque fé diz respeito ao que a pessoa acredita, ao que a pessoa internalizou em si como verdade absoluta e que deve ser guardada, deve ser preservada intacta. Os judeus, por exemplo, eles tiveram que se ajustar às orientações divinas, pois eles interpretavam de forma equivocada as instruções dadas por Deus a Abraão, de que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E excluíam qualquer hipótese de os gentios, de os povos de nacionalidades não judaicas, serem inseridos no plano de redenção. Por sua vez, os gentios, ao serem inseridos na igreja cristã, eles passaram a imaginar que eram melhores do que os judeus, porque os judeus haviam rejeitado a Cristo. E Paulo teve que os exortar, lembrando-os de que os judeus eles poderiam ser reinseridos novamente na oliveira verdadeira, que é Cristo, caso os judeus se convertessem a Jesus Cristo. Numa mesma fé, acreditando em um único Deus e Pai de todos, toda a humanidade, independentemente de nacionalidade ou etnia, pode se converter a Cristo, se tornar membro do corpo de Cristo, que é a igreja, e ser tratado de uma mesma forma pelo imensurável amor e misericórdia de Deus. Em relação ao ser humano, o pastor e teólogo Elienay Cabral, ele diz que Deus é Pai tanto por geração, como Criador do gênero humano, quanto por regeneração e por nova criação. No entanto, no sentido espiritual, Deus é Pai por adoção apenas daquelas pessoas que fazem a sua vontade, que se convertem a Ele de maneira autêntica. Gerado fisicamente, cada pessoa é uma criatura de Deus. Porém, ao se converter a Cristo, a pessoa ela é regenerada, ela nasce no mundo espiritual para viver em novidade de vida. É de suma importância que cada pessoa busque se beneficiar das bênçãos oriundas da salvação em Cristo. O cristão precisa se preocupar com seu viver diário de forma a evidenciar uma vida cristã prática, transformada, regenerada por nosso Senhor Jesus Cristo. Devem também buscar e manter as virtudes do Espírito Santo em sua vida, cultivando essas virtudes a fim de ter êxito na jornada cristã de evangelizar o mundo rumo a Canaã celestial. E na unidade da igreja e com a igreja, o cristão deve consolidar a sua vida cristã, arraigando em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O meu desejo é que cada pessoa possa viver um relacionamento íntimo com Deus, ao ponto de ser, de fato e de direito, membro do corpo de Cristo, ser um em Cristo Jesus. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.